mandou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Você não está aqui por um acaso. Deus está querendo mostrar algo para você. Há momentos em que a tempestade vem sobre nós, para você ver como Ele tem o controle de tudo, irmãos. Talvez para você já não há mais esperança, que Jesus está acima das limitações deste mundo, e Jesus fez o impossível tornar possível na vida de Pedro. Eles não reconheceram Jesus porque não estavam esperando Jesus agora, mas Ele diz: tem de bom ânimo. Pedro conhece então a voz do Mestre. É uma palavra profética para você nessa noite. Toda tempestade irá se acalmar. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Nós vamos ler do verso 22 até o verso 33. Irmãos, eu quero usar como tema para esta mensagem o seguinte: mandados para a tempestade. Muitas vezes Jesus ele nos manda para o meio da tempestade. E por que Jesus faz isso? Porque Ele quer nos ensinar algo, Ele quer provar a nossa fé, Ele quer ver, a maneira a qual nós estamos confiando nele, ou a qual nós estamos servindo. Então, por que Jesus forçou os discípulos a entrar no barco e passar adiante? É uma das questões a qual nós precisamos analisar para entender aquilo que a palavra vem falando ao nosso coração. Observa, se nós formos olhar dentro da palavra de Deus, o apóstolo João, ele vem citando ali que depois que Jesus fez a multiplicação dos pães, a multidão que estava ali, que foi alimentada com aqueles pães, aqueles peixes, eles quiseram coroar Jesus como rei. Se você olhar lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14 e 15, ali a palavra vem falando que eles desejavam coroar Jesus como o rei deles, e não foi para este propósito que Jesus veio aqui. E Jesus, conhecendo então o pensamento da multidão, conhecendo ali o que eles desejavam fazer com Jesus, e conhecendo também os seus discípulos, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e passassem para o outro lado. Porque Jesus sabia que se os discípulos estivessem presentes ali, iam apoiar a ideia da multidão. Agora, Jesus sabia que ia vir aquela tempestade, aquele vento ia soprar forte. Jesus sabia disso daí. Ele é o dono de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle do mundo cósmico, da natureza, e Ele sabia, Ele estava ciente que ia acontecer aquele vento naquele mar. O que aconteceu com os discípulos ali, nada mais é do que algo para estimularmos nos momentos difíceis da nossa vida. Todos nós passamos por tempestades, por tribulação, por problemas. Agora, o que vai fazer a diferença é a maneira a qual nós lidamos com as tempestades na nossa vida. A tempestade veio porque os discípulos estavam dentro da vontade de Deus e não fora dela. Então muitas vezes quando nós queremos obedecer, fazer a vontade de Deus, vai vir tempestades contra nós. Mas é importante você entender que quando a tempestade vier, quando a tempestade bater a tua porta, quando o problema tentar assolar você, é importante você entender que Deus está querendo te ensinar algo. Amém? Se você está na tempestade, mas fazendo a vontade de Deus, irmãos, Jesus, Ele vem ao teu encontro.
Jesus só foi ao encontro dos discípulos porque eles estavam fazendo a vontade de Jesus. Jesus havia estado com os discípulos em uma tempestade anterior, lá em Mateus, aqui mesmo no capítulo 8, vem falando ali da tempestade, que Jesus dormiu ali dentro do barco. Então Jesus já esteve em uma tempestade com os discípulos, e agora Jesus manda os discípulos para uma tempestade sozinhos, sem ele, porque Jesus queria ensinar algo para os discípulos ali. E uma das coisas que Jesus queria ensinar é que nem sempre os discípulos iriam ter Jesus presente ao lado deles. Iam ter momentos que eles teriam que enfrentar tempestades sozinhos. Ia ter momentos no ministério deles que viriam tempestades e eles teriam que enfrentar sozinhos. Amados, há momentos na nossa vida também em que nós passamos para a tempestade e parece que Jesus não está ao nosso lado. Mas entenda uma coisa: se você estiver na tempestade, por obediência ao Senhor Jesus, Ele vem ao teu encontro. A dificuldade, o problema que você está enfrentando hoje, Jesus tem contemplado a tua luta, Jesus tem visto a tua dificuldade, e sabe o que Ele faz? Ele está intercedendo a Deus por você. E aí o que Jesus foi fazer, depois de despedir a multidão? O que Jesus foi fazer? Olha o verso 23 aí. E despedida a multidão, subiu a um monte a fim de orar sozinho. Ali Jesus estava intercedendo pelos discípulos, porque Jesus sabia que eles estavam lá em alto mar, lutando com uma tempestade, assim como Ele sabe também da tua luta, do teu problema, e Ele intercede ao Pai ao teu favor. Olha para você ver como que Jesus nos enxerga, como que Jesus sabe onde nós estamos, como que Jesus sabe o que acontece conosco. No meio daquele mar imenso, aquele barquinho com 12 homens lutando contra aquelas ondas fortes e aquele vento contrário, no meio daquela imensidão de água, Jesus caminha até aquele barco, porque Jesus sabia onde o barco estava. Assim como Ele sabe também onde você está no momento da tempestade da tua vida. Jesus sabe a hora certa de vir até você para fazer um milagre. Porque Jesus esperou até a quarta vigília da noite, irmãos, porque era um momento certo para agir na vida daqueles homens. E eu quero dizer aqui para você, amados, que Jesus vem até você na hora certa, no momento certo. Ele sabe a hora certa de te dar vitória, Ele sabe a hora certa de tirar você desta tempestade, Ele sabe o momento certo de acalmar os ventos na tua vida, Ele sabe o momento certo de parar essa tormenta que está na tua vida. Agora, uma pergunta interessante aqui: por que Jesus andou sobre as águas? Jesus, Ele queria mostrar ali aos seus discípulos que as coisas que eles mais temiam era apenas o caminho para que eles se aproximassem deles. O que os discípulos mais temiam ali naquele momento era aquele vento contrário e as ondas fortes daquele mar, que quase virava aquele barco. E aí Jesus vem então caminhando por cima daquelas águas, para mostrar para os discípulos: olha, o que vocês estão temendo aí, eu caminho por cima deles. O que vocês estão temendo é o caminho para mim chegar até vocês. Irmãos, eu quero dizer aqui, aproveitando esta palavra, para dizer ao teu coração: o problema que você está enfrentando não é para te destruir. O problema, a luta, a tempestade que está na tua vida, seja ela qual for, não é para destruir você, mas é o caminho para que Jesus chegue até você. Aquele mar revolto, irmãos, representa um mundo para nós hoje. E quando Jesus caminha sobre aquelas ondas fortes, sobre aquele mar revolto, Ele está dizendo que Ele tem o controle e Ele está acima das limitações deste mundo. O mundo limita você.
As tempestades na tua vida, os problemas muitas vezes te limitam, mas Jesus está acima disso. Para você talvez está chegando ao fim, para você talvez é o teu limite, para você talvez já não dá mais para continuar, mas Jesus está mostrando por meio desta palavra que Ele caminha por cima dessa limitação sua, e Ele pode tirar você desta tua limitação e realizar o impossível na tua vida, fazer aquilo que é impossível para você tornar possível diante dos teus olhos, porque era impossível para os discípulos alguém caminhar em cima das águas, e Jesus fez o impossível tornar possível na vida de Pedro. Os discípulos, quando viram Jesus andando por sobre as águas, eles não reconheceram que era Jesus. Irmãos, a hora que eu vi esse versículo, eu comecei a refletir sobre ele. Eu fiquei pensando assim, imagine o escândalo que foi dentro daquele barco. Se fosse 12 mulheres, ainda vamos lá, né? Mas 12 homens, e aí de repente eles olham assim, aquele vulto no mar lá, é um fantasma, e começam a gritar. Imagine o escândalo que foi. E aí isso me mostra, amados, que quando as pessoas não reconhecem Jesus no meio da tempestade, elas fazem escândalo, começa a entrar em desespero, começa a ficar aflita. E por que eles não reconheceram Jesus? Está aqui uma resposta para você do porquê muitas vezes você não reconhece Jesus no meio da tempestade da tua vida. Eles não reconheceram Jesus porque não estavam esperando Jesus ali. E quando a pessoa não espera a presença de Jesus na vida dela, na hora da tempestade ela não reconhece Jesus, ela não sabe que Jesus está ali vindo ao encontro dela. Jesus, Ele nos ajuda a crescer espiritualmente no momento das tempestades. Olha só, Jesus se dirige ali aos discípulos sem dizer o nome dele. Ele vê ali os discípulos gritando dentro daquele barco, ele vê ali os discípulos em desespero, e aí Jesus não chega diante deles e fala: pera aí, sou eu aqui, Jesus. Ele não faz isso não. E por quê? Jesus queria mostrar algo para aqueles discípulos ali, Jesus queria mostrar algo para aqueles homens, assim como Ele quer mostrar para você também nesta noite. Jesus, Ele nunca vai chegar dizendo assim: eu sou Jesus que vai te salvar, eu sou Jesus que vai te ajudar. Ele não faz isso. E sabe por que Jesus não faz isso? Porque Ele quer que você conheça a voz dEle. A Bíblia diz assim, amados, que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus, Ele não se apresenta ali como o Jesus, como o mestre, mas Ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E ali é necessário os discípulos reconhecer que era o mestre. A pessoa que tem intimidade com Jesus, no meio da tempestade na vida dela, ela vai reconhecer que é Jesus quem está falando com ela. Olha só para você ver, entenda aqui o cenário. O vento fazia um barulho ensurdecedor, as ondas do mar, quando batia-se uma a outra, o barulho era assustador. O grito dos discípulos dentro daquele barco, de medo de ter visto um fantasma, o barulho era ali ensurdecedor, mas a voz de Jesus ultrapassou todos os limites daquele som assustador que eles estavam ouvindo, e chegou aos ouvidos dos discípulos. A voz de Jesus, amados, ultrapassou o mais alto som daquela tempestade. Assim é a voz de Jesus para você, ela ultrapassa os limites dos barulhos ensurdecedor, atormentador da tua vida, e chega até o teu coração para acrescentar fé. Pedro conhece ali a voz de Jesus falando a eles: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E aí no verso 28 Pedro responde assim, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Oh, aleluia. Amados, somente com Jesus você pode caminhar sobre os problemas que levanta na tua vida. Com a tua própria força
com o teu próprio pensamento, com a tua própria capacidade, você não consegue sair do problema que você está. Mas é só por meio de Jesus Cristo que você consegue passar por cima dessa tempestade que está na tua vida. Quando ele fala, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, Pedro mostra que a fé dele era uma fé fraca. Olha onde Jesus queria trabalhar nos discípulos. Ele está mostrando ali que a fé dele era uma fé fraca, porque ele duvidou que era Jesus e ele queria uma prova. Quando Pedro mostra para Jesus que a fé dele era pequena, isso daí nos arremete agora a um outro lado também, porque se a tua fé for pequena, essa fé pequena vai fazer você caminhar em direção do Mestre. Essa tua fé pequena vai fazer você passar por cima das tempestades da tua vida, vai fazer você ouvir a voz do Mestre, vai fazer você vencer as limitações da tua vida. Quando você toma uma decisão de ir até Jesus, Ele te dá a palavra de ordem: vem. Jesus está dizendo para você: venha, eu tenho algo novo para você. Venha, porque no momento em que você vir a mim, eu vou cessar a tempestade, eu vou acalmar os ventos, eu vou cessar as ondas que te atormentam. E aí o que acontece? Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. E aí ele começa a sentir ali o vento soprando o contrário, ele começa a sentir aquelas ondas balançando, jogando ele talvez para cima e para baixo, porque é isso que os problemas nos faz. Enquanto estivermos neste mundo, as marés altas e os ventos contrários sempre irão nos atormentar. Agora, o que nós devemos fazer? Olha só, você não pode olhar para as dificuldades como se estivesse sozinho. Entenda uma coisa: na tempestade Jesus está ao teu lado, e se Ele não estiver presente ali no momento, pode ter certeza que Ele está caminhando em tua direção, porque o que te atormenta é o caminho para Jesus vir até você. Então Jesus não vai deixar você afundar nessa tempestade que você está. É uma palavra profética para você nessa noite. Ele não vai deixar você sucumbir nessa tempestade, nesse problema que você está enfrentando. Ele vai te socorrer. Olha, Jesus, quando ele entra dentro do barco ali com os discípulos, ele olha para Pedro e diz assim, aí no versículo 31, e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então a fé, quando ela é pequena na nossa vida, muitas vezes ela nos faz duvidar do agir de Deus. Eu não sei qual é a tempestade da tua vida, mas você pode ter certeza que Jesus estando dentro do teu coração, no teu barco, a tempestade vai acalmar. Os discípulos lutaram ali o dia todo com a multidão, o cansaço do dia, o dia todo ali, alimentaram aquela multidão, serviu aquela multidão com peixes, pães que Jesus multiplicou. Eles estavam cansados. Depois tiveram que lutar a noite toda com aquela tempestade. Talvez você esteja assim também, cansado de lutar, a ponto de desistir. Mas eu quero dizer para você que Jesus quer entrar no teu barco nesta noite, quer entrar no teu coração. Jesus caminha por cima de todos os teus medos, de todas as tuas incertezas. Jesus caminha por cima de tudo aquilo que te limita, as tuas dúvidas, a tua ansiedade, e Ele vem ao teu encontro para fazer cessar esta tempestade que agita o teu coração. Quando você estiver apreensivo com os problemas em sua volta,
e duvidar da presença de Jesus ali, lembre-se de olhar para Ele. Jesus, Ele está mostrando aqui nesse texto, amados, que o poder e o apoio de Deus estão presentes em épocas de dificuldade na tua vida. É o que Ele queria mostrar para os discípulos: olha, vai ter momentos na vida de vocês em que eu não vou estar juntos, mas o poder de Deus e o auxílio de Deus estará com vocês nas horas difíceis. E amados, esta palavra é para você nesta noite também. Talvez você tenha se sentido sozinho, mas o poder de Deus, o auxílio de Deus está à sua disposição nas horas difíceis da tua vida. Olhe para Jesus. Quando Jesus diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele está dizendo: olha, os problemas têm superado a tua fé. Irmãos, quando você duvida do poder de Deus, quando você duvida que Deus está agindo no controle da tua vida, isso mostra que os problemas na tua vida estão superando a tua fé. Não duvide. Este verdadeiramente és filho de Deus vem indicando aqui que houve um progresso na fé daqueles homens. Eu quero dizer para você nesta noite que quando você crê que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, há um progresso na tua fé.